Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Eu trouxe aqui uma convidada ilustre, Ana Paula. Ana Paula Moreira, como está, Ana Paula? Tudo bem, prazer. Tudo bem, Bom né? Tá aqui. Família tranquila, né? Tudo Suave, jóia. né? Feliz que o Palmeiras foi campeão, né? Acho que foi justo, foi merecido. Foi bom, né? Bom trabalho do Cuca no ano. Todo mundo felizinho aqui. Ih, só deixa eu tirar o som aqui. Pronto, tirei o som. Primeiro vamos falar da peleja de ontem lá no Beira-Rio, depois a gente vai pro Galo e já emenda na Copa do Brasil. Cruzeiro e Internacional fizeram uma partida ontem, Ana Paula, que me deixou um pouco decepcionado com o Cruzeiro. Uma decepção que eu já previa, porque para mim o Cruzeiro não ia forçar a barra, não ia querer rebaixar o Inter, não ia querer fazer nada lá no Sul. E foi isso que aconteceu, o Cruzeiro tirou o pé mesmo, não conseguiu jogar um futebol no mínimo razoável e acabou perdendo num gol muito bonito do Valdívia, né? Para você, Ana Paula, esse jogo diz o que do Cruzeiro na temporada? A sensação é que o Cruzeiro já não está brigando por mais nada, o que não é bem verdade, assim, né? Ele está perto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e deveria estar pensando nisso, assim. Na próxima rodada contra o Corinthians, ele está um ponto atrás ali, né, do Fluminense e uma posição abaixo da zona de classificação. Então, ele deveria sim ter entrado para ganhar do Inter. Eu acho que não tem essa de ser o motivo do rebaixamento. Não é o caso o motivo do rebaixamento, né? Se o Inter for rebaixado, a campanha que o Inter fez, não vejo que... E convenhamos, né? O time do Internacional, ele não está na zona de rebaixamento por acaso. Claro que não. O time é horroroso, o Claro time é que não, totalmente desorganizado, o time é fraco, o time não tem ataque, não tem meio campo, não tem defesa. O que salva ali é o Danilo Fernandes, mas mesmo assim, com a defesa insegura do Internacional do jeito que está, foi um milagre ontem o Cruzeiro não ter feito gol. O Cruzeiro perdeu 3 oportunidades claras de gol, não fez, e aí o Internacional nessa jogada individual do Valdívia acabou levando resultado que coloca o Inter ainda com alguma chance de continuar na Série A, porque hoje se enfrentam Curitiba e Vitória e Curitiba, o jogo lá no Couto Pereira, uma vitória do Curitiba, basicamente não, né? Praticamente derruba o Internacional para a segunda divisão, então o jogo vai ser hoje maravilhoso, viu, senhores internautas? Eu gostaria de chamar vocês para participar conosco, pode mandar corações, curtidas, porque a Ana Paula está apaixonada, então ela gosta muito de coração. Ana Paula, e aí temos essa situação do Cruzeiro de Copa Sul-Americana, como você falou, mas a impressão que dá é que nem o Cruzeiro está ligando para isso. Pois é, porque para jogar do jeito que jogou ontem, né, tá brigando por alguma coisa. Não dá para falar que o Cruzeiro já acabou o ano e tal. Mas a sensação que dá é essa, que para eles já não estão ligando muito, já acabou o ano, já estão pensando em 2017, não sei, assim. Não, eles estão pensando em 2017, mas parece que eles vão se ligar que 2017 vai ser um pouquinho diferente, né? Pois é, então, assim, se tivesse ganhado ontem, já estava na zona de classificação, tinha passado o Fluminense, não ia entrar tão preocupado contra o Corinthians, que também está aí brigando por um G6. Não tem jeito, porque se você pensar bem com relação à classificação do campeonato, o primeiro campeonato mudou ao longo dele mesmo, né? Então, isso é ridículo. De G4 passou a G6. E aí a Copa Verde, que daria vaga para a Copa Sul-Americana, não vai dar mais. O G6, agora, todos vão para a Libertadores, a partir do sétimo colocado até o 12º, irão para a Copa Sul-Americana. Então, virou um caos, na verdade, né? Só que isso proporciona uma temporada diferente para o ano que vem, já que a Copa Libertadores ela vai de fevereiro, fim de janeiro, até o mês de novembro. A Copa do Brasil, ela também mudou, né? Ela também, quer dizer, ela vai ficar também durante... Vai ficar maior também. Vai ficar maior também. E o Campeonato Brasileiro, como todo mundo sabe, começa logo após os campeonatos estaduais. O que não deve ter mesmo é a Primeira Liga, né? Que tá uma zona, que tá um caos, ninguém sabe o que vai acontecer. Parece que vai começar em fevereiro e vai terminar em agosto, sendo que não vai disputar no meio. Enormes, assim. Esse calendário da Primeira Liga realmente está muito confuso. Ele não é previsto pela CBF, a CBF então não coloca no calendário dela. E começa em fevereiro, já tem times falando que não vão disputar, né? Que disputaram esse ano, que já não vão disputar. É um caos. Aí tem pausas de 2, 3 meses, sei lá, para depois voltar, ter as finais da primeira... Eu acho muito confuso isso. Não precisa nem existir, não precisa nem existir, na verdade. A Primeira Liga, o meu pensamento com relação à Primeira Liga é o seguinte, ou você adota uma questão de vou quebrar com a CBF, ou ela não precisa existir, porque ela perde o sentido. Exatamente. E aí a Mara Campos, ei Mara, vem?
Ontem a postura do time do Cruzeiro em campo foi no mínimo questionável, mas mesmo com a vitória de ontem eu acho que o Inter caiu. Eu também acho, mas foi ridículo. Foi uma partida ridícula do Cruzeiro. Ridícula, para não dizer outra coisa. Não tô falando que ganharia se tivesse forçado também, não tô falando nada disso. Não dá pra saber, mas tinha que entrar com mais vontade. Postura. Faltou postura ali. O Vinícius Martins fala que o Vitória vai fazer 2-0 no Curitiba hoje. E se tem esse resultado, realmente hoje. O Vitória praticamente tira as ações do Internacional. Porque o Internacional, para ele ficar bem na fita, sei que a gente pode falar que ele tem... não tem jeito, mas... Ele tinha que ter goleado o Cruzeiro ontem, tinha que ter feito pelo menos uns 3-0. 1-0 foi pouco, porque aí ele vai ter que tirar saldo, dependendo da situação, ele vai ter que tirar saldo. Do Vitória. A situação do Inter é muito complicada, eu acho que vai cair, assim, é o mais certo, e acho que merece pela campanha que fez. Igual você falou que é um time ruim, se pegar no papel, às vezes nem tem alguns jogadores bons, né, você olhando assim, mas a campanha foi horrorosa e acho que o Inter vai cair sim. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. O jogo, gente, às 8 horas da noite, tá? Vai ter transmissão aí, canal fechado, vocês procurem direitinho que vai passar lá. Tem uma questão hoje no Cruzeiro que tá começando... Pode beber água, Ana. A gente pode beber água. Tá suave aí. Não. Tem uma situação hoje no Cruzeiro que tá chamando a atenção. Começaram as especulações e algumas delas já foram basicamente definidas. A primeira delas é a contratação do lateral Diogo Barbosa, que estava no Botafogo. Fabiano deve voltar para o Cruzeiro. E o zagueiro Caicedo, lá do Equador, lá do Del Valle, vai chegar para reforçar também. Só que isso a gente já sabia desde o início da temporada. Desde o meio da temporada. O Caicedo já confirmou. O Caicedo é verdade. Os outros ainda acho que não... A diretoria ainda não confirmou ninguém, mas a gente já está confirmando para vocês. É isso mesmo. A questão toda é que o Cruzeiro precisa de levar uma barca aí, né? Me fala aí um pouco sobre o William, sobre Bruno Rodrigo, sobre os laterais do Cruzeiro, Ana. Pois é, tem alguns jogadores aí que acho que não sei se vão ficar, né, para a próxima temporada, assim. O Cruzeiro precisa de reforços, esse ano não foi um ano bom, né, não chegou na final do Mineiro, não disputou nada o Cruzeiro esse ano, disputou para não cair uma parte do campeonato. Então precisa de reforço. Ele chegou com alguma força na Copa do Brasil, esperava-se que ele inclusive passasse pelo Grêmio, mas a gente viu que, né, no primeiro jogo da semifinal ele já tinha ido para o espaço. Mas é engraçado mesmo, o William, por exemplo, o William é um cara que realmente uma parte da torcida gosta dele, mas grande parte dela já perdeu a paciência, porque é um cara que hoje não consegue dar um passo, é um cara que não arma, é um cara que não ataca, é um cara e ele é baixinho, né? Sim. Então, aí você tenta jogar bola na área e não acontece nada também. Mas o problema do William, acho que também ele foi... Esse ano foi um ano muito complicado para ele ficou um tempo sem jogar, e aí volta. E aí ele não é mais aquele jogador que foi campeão brasileiro, assim, né? Que tinha um time também mais entrosado, com outros jogadores de mais qualidade ali para jogar junto com ele. Acho que faltou isso esse ano também. E às vezes ele está mais no meio, às vezes ele está jogando mais na frente. Isso complica um pouco, assim. Acho que não é função dele ficar muito lá na frente, acho que ele tinha que armar mais as jogadas. Porque ele é um cara que joga um pouco de lado de campo, e aí às vezes o Mano coloca ele como central, né? Como um atacante central. E aí fica difícil mesmo, um cara daquele tamanho ser o atacante central igual... Não dá, não tem ele jeito. Não é um centroavante, ele tem que jogar mesmo mais para os lados. Claro, ou armando, distribuindo não é. um pouco o jogo. Ele é fraco. Infelizmente, hoje o William é um jogador que tem mercado e o Cruzeiro pode se aproveitar dessa situação para poder repassar ele para outro clube. Como eu já falei, Santos e o próprio São Paulo Futebol Clube tem interesse no futebol do nosso glorioso amigo William do Bigode. Os laterais do Cruzeiro, tanto o Lucas quanto o Edmar, obrigado, nem obrigado, pode ir embora. E no caso do Bruno Rodrigo, parece que as negociações ficaram um pouco distantes. O empresário está pedindo um tanto, parece que o Cruzeiro não está querendo inclusive rebaixar o salário a outro patamar, e aí parece que o Bruno Rodrigo realmente não deve continuar na Toca da Raposa na próxima temporada, e aí a gente só vai descobrir isso ao longo da semana, viu, Ana Paula? Essa semana já deve ter alguma coisa, né?
Exatamente. Não só Cruzeiro. E ele foi né? instável, né, esse ano também. Cruzeiro né? foi. É difícil falar de jogadores. Falar de um jogador porque específico, mas foi o time, foi assim. Foi muito instável. Teve boas partidas num ano, depois. Boas partidas, assim, mas aí depois muitas caía partidas ruins. O Cruzeiro, gente, ele ganhou mais fora do que dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Isso é sério. Isso é muito sério. O Cruzeiro não teve casa esse ano. E detalhe, o Cruzeiro tem a terceira maior média de público do Campeonato Brasileiro. Então não pode nem pôr a torcida. A torcida foi. A torcida fez a sua parte, a torcida do Cruzeiro comparece e o time não rendeu o esperado. Não dá para entender, porque isso foi sempre muito forte no Cruzeiro, né? Exatamente, de ter, jogar assim, no Mineirão. Jogar em casa, com a torcida apoiando, e esse ano não funcionou. E deu ruim, viu, meus amigos? Agora vamos falar do Atlético. O Atlético vive uma dualidade, né? O Campeonato Brasileiro parece que depois que classificou para final esqueceu, abandonou, não tem mais campeonato, não tô nem aí se eu ficar em quinto, sexto, 18º, azar, não tem problema. A gente tem a final da Copa do Brasil, só que na final da Copa do Brasil a gente tem outro problema, já que tomou coco no primeiro jogo, 3-1 pro Grêmio no Mineirão, e agora vai para Porto Alegre, Ana Paula precisando fazer algo que ele só fez uma vez. Ganhar do Grêmio lá. De 2-0, sim. Pra ir pros pênaltis, tá? Pra ir pros pênaltis. Detalhe. E torcer para Vitor salvar novamente, como já fez em alguns momentos. A situação do Atlético não é fácil, nem um pouco, é muito complicada. O jogo contra o Grêmio, o jogo de ida aqui, né, da primeira jogo da final, foi absurdo, assim, foi horroroso. Foi fraco. O time não jogou nada, foi de assustar, assim, a torcida que estava lá, quem viu, foi muito ruim mesmo. Péssimo. Não, foi péssimo. O Atlético... muito ruim. Então, isso assusta, assim, porque o Atlético, desde 2003 para cá, 2012, que vem fazendo boas campanhas, já conseguiu essa história do eu acredito, da torcida, já conseguiu reverter placares complicados, assim. A diferença é que todas as vezes se reverteu em casa, com o apoio da torcida e tal. Só que tinha um futebol melhor, mais entrosado. Pelo jogo da ida, é mais difícil acreditar dessa vez que o Galo vai conseguir. Eu tô até abaixando aqui, colocando a mão no nariz, é porque eu lembro o time de 2013. É muito melhor que esse time. Esse time não tem defesa. Nenhuma, do meio para trás. É assustador. É um time que não existe. Então, o Atlético, no caso... precisa fazer algo que ele não tem feito, que é não tomar gol. Primeiro, o Atlético precisa pensar em não tomar gol. Se não tomar gol, já resolve metade do problema do Galo. Porque se tomar um gol, meu amigo, é tchau. E aí é que tem uma coisa muito louca, né? Se você para pensar em relação às últimas Copas do Brasil. Teve essa mudança de regulamento que não tem gol qualificado na final. Meu amigo, se tivesse gol qualificado na final, não precisava nem viajar. Não, aí realmente a situação ia ficar muito mais complicada. E o Atlético tem tomado muito gol e não vence há um mês. Esses 5 jogos, se eu não me engano, que o Atlético não vence. Então, não vai ser fácil, assim. Mas não vence porque tá jogando só a Copa do Brasil, gente. O Campeonato Brasileiro o Atlético esqueceu. Largou. Depois Curitiba, que passou do Inter, né? Largou. Gente, um monte de... Ontem, por exemplo... ontem o Atlético jogou, né, Paulo? 2-1 pro São Paulo. Um jogo vergonhoso também, na minha opinião. E assim, se os dois times falassem assim, CBF, eu não quero jogar, eles estavam assim, beleza, empate, 0-0, tá aqui de boa, sem gasto, seria isso. Não dava nem para esperar muito do jogo de ontem, porque o Atlético com o time inteiro reserva, assim, praticamente. A gente coloca o Fred, que não joga a Copa do Brasil, então ele estava de titular. Tinha alguns jogadores que, né, já ficaram ali no titular, Patrick, o Rafael Carioca estava jogando. Mas aí é um time completamente desentrosado, a zaga com Ed Carlos e Gesiel. Então, um time todo reserva, praticamente, muito, muito difícil só não era que o jogo encaixasse ali. Só não era o Fred, né? Basicamente o time o Fred. E que, na verdade, também não jogou nada ontem. O Fred estava assistindo o jogo dentro de campo, a bola não chegava nele. Grande camarote. O melhor camarote do mundo foi do Fred ontem no jogo. Ele estava ali com a visão privilegiada, porque não jogou quase nada, assim. Foi um jogo muito feio. Vergonhoso. O que eu critico em relação ao Atlético é que o Atlético tem esse problema, na minha opinião. Parece que ele desfoca muito rápido. Acho que é do clube mesmo. Você está focado numa direção, você esquece que tem outra, sabe? O G3 estava... não vou falar que estava tranquilo, porque existem situações que o futebol coloca pra gente que a gente também não pode dar certeza. Mas o Flamengo tinha 2 confrontos diretos. O Atlético tinha confrontos diretos para se garantir no G3. Sim, não. A situação estava fácil para o Atlético, assim, para continuar no G3, para se manter ali.
E aí não dá para entender o que aconteceu nessa reta final. Realmente eles largaram a mão do brasileiro, o time não funcionou mais. E eu acho que essa questão de agora não ter um comando efetivo, né, com a saída do Marcelo, fica mais complicado ainda. Muito difícil. Perdeu ali uma vaga direta já na Libertadores. A gente não sabe ainda, tem a chance da Copa do Brasil, né? Pode acontecer de novo um resultado épico, ganhar do Grêmio, conseguir levar para os pênaltis, alguma coisa assim, conseguir essa vaga direta. É futebol. Mas o Atlético teve o campeonato praticamente todo com a condição de estar ali entre os 3 primeiros, estando entre os 3 primeiros, para deixar agora no fim, na reta final, perder essa vaga direta. Sem dúvida, sem dúvida. E aí vai ter um desgaste a mais no início do ano para disputar uma pré-Libertadores que não precisaria ter. E até acaba atrapalhando um pouco do pensamento da diretoria em relação, por exemplo, à Florida Cup, né? Completamente. Porque vai ter que mandar time reserva, meu amigo. Ou vai mandar para a Copa. Disputa a Florida ou vai mandar, porque... mas já tá assinado, tem que ir. Porque não tem ou vai mandar para a Copa Disney o pessoal titular para chegar lá e pegar o Potosí 4.000 metros de altura. Não para pré-Libertadores jogar com reserva não dá. Não tem detalhe. Reserva na Florida Cup. E tem um detalhe. Gente, a pré-Libertadores são 2 eliminatórias. E eu estava fazendo umas continhas, Ana Paula, umas continhas básicas. Os países que são meio que da periferia do futebol sul-americano, eles já têm vaga direta, já está todo mundo entrando. Então, essas vagas adicionadas para Brasil, Argentina, Colômbia, tudo vai ficar na pré-Libertadores. Então, meu amigo, a chance de pegar um argentino, um colombiano, um chileno nessa pré-Libertadores, ela é real, ela existe. E aí, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa, não existe esse negócio de super favoritismo em relação a esses países, não. E a gente já viu que também, quando tem esse super favoritismo, nem sempre funciona. A gente viu aí o Corinthians, que já saiu numa pré-Libertadores. Saiu pro Tolima, né? E a próxima, esse ano, 2017, a pré-Libertadores vai ser muito mais difícil. Vai ser difícil. Vai ser demais. Temos perguntas aqui. Pessoal mandando mensagem. O Vinícius pergunta se Lucas Prato pode ficar no Atlético na próxima temporada. Pode. Basta não chegar a proposta que a diretoria está querendo. Mas é difícil que tem mercado. Se chegar com o valor que a diretoria está pedindo, com certeza vai vender. Tem mercado. Precisa fazer caixa. Tem mercado também. Tem mercado porque clubes da Inglaterra o querem. Sim, e o Sevilha da Espanha o querem. E parece que o Sevilha está mais próximo de fazer isso. Com a proposta da troca com o Ganso. Apesar de achar que ainda existe essa situação do Ganso, que ainda não está certa. Não está certo. Porque o Ganso, o salário do Ganso é muito alto. O Ganso foi para lá agora. Então, mas não está rendendo o que eles esperavam, né? Eles queriam envolver ele nessa troca, mas ainda não está... Ou os empresários querem, né? Não sei. A gente nunca sabe isso. Exatamente. O técnicos do Atlético, temos algumas situações interessantes, já que Cuca não ficará, provavelmente, no Palmeiras. Ele vai para a China, então o Palmeiras vai bagunçar um pouco essa relação mercado-clube-treinador, porque é um concorrente que o Atlético não tinha até ontem. Não, é um concorrente fortíssimo, que já está disputando a Libertadores. Exatamente. O atual campeão brasileiro. E está na Libertadores, gente. Libertadores, estou falando lá na frente, tá? Não é cá atrás, não. Então, não estou falando nem que o Galo vá, não. Pode ganhar a Copa do Brasil também, mas... Sim, mas até então não tem nada garantido. E parece que o preferido do Atlético é Abel Braga. Sim, agora, Abel Braga parece que não tem o apoio de toda a diretoria, não é unânime dentro do clube. Então é uma situação em que o Atlético tem que Mas é difícil também, às vezes, ter uma unanimidade dentro do próprio clube, né? Nem sempre eles conseguem chegar num consenso. Nem o Marcelo tinha essa unanimidade. Quando veio, já não tinha isso. Mas assim, eu na minha opinião, foi um pouco precipitado, assim, A gente sabia que não ia dar para o Marcelo continuar no Atlético, que já não tinha mais ambiente, que já estava desgastado, mas eu acho que essa demissão entre as 2 finais da Copa do Brasil, eu acho que não vai ser legal o Atlético chegar na final com um técnico interino. Pois e a gente eu estava conversando aqui com o Bernardo na sexta-feira, isso já aconteceu na história do Atlético. Não em final, mas em eliminatórias. Por exemplo, contra o Racing da Argentina, nas oitavas de final, foi entre treinadores. Sim. Levir Coupe e Paulo Tuori contra o Atlético Nacional na Libertadores 2014 também foi entre treinadores. Mas é isso, a informação que a gente tem é que Abel Braga hoje seria o nome mais forte, apesar das negociações serem bem complicadas, porque ele já estava meio que apalavrado com
a equipe do Fluminense, então a gente tem que ver como é que isso vai acontecer ao longo dos próximos dias. E lembrando que o São Paulo também não quis entrar na onda, né? O São Paulo ainda estava forte, mas aí já resolveu com o Rogério Ceni de uma vez. Que vai ser aí uma surpresa, vamos ver, né? Vai ser legal ver os jogos do São Paulo, eu gostaria de ver isso, vai ser bem diferente. Mas eu tenho um pé atrás, assim, um receio, não sei se era o momento. A gente até conversou sobre isso, né? O Ceni já assumiu o time principal, mas... É verdade. O Luiz Palhares fala que 2017 será um ano que o Atlético fará uma reformulação no elenco reserva, pois o Giacomini não irá conseguir nenhum título com esses jogadores que não se integram dentro do campo. Mas não vai ser o Giacomini que vai ficar, não, viu, Luiz? Vai ser outro treinador, como eu falei aqui. O Roger também está cotado, mas o Roger está com um pé e meio no Allianz Parque, né? Então, temos que esperar aí. O Vinícius fala que o Cuca seria uma ótima opção para o Atlético, mas ele não seria do Palmeiras, né? Para vir para o Galo, né? Realmente seria o atual campeão brasileiro, é um técnico que foi campeão da Libertadores no Atlético há 3 anos, assim, é um técnico que tem se destacado muito, foi merecido esse título agora, mas também acho que seria muito difícil ele sair do Palmeiras para voltar para o Atlético. Pô, a torcida brinca que ele tem essa dívida com o Atlético por causa do Mundial, né? Dele ter anunciado a saída dele do clube um pouco antes do Mundial, e o Atlético ter feito aquele vexame, não ter passado no primeiro jogo. Seria excelente, seria realmente a primeira opção, eu acho, que o clube deveria pensar. Mas ele está pensando em dinheiro agora, na família, né? Então, a Mara tá falando aqui, Levir com Fred no time acho pouco provável. Não é pouco provável, não. É impossível, não vai vir. Levir Coupe tá fora de cogitação, muito em função dessa questão do Fred. O Fred deu uma entrevista recentemente falando que não tem nada contra, que gosta dele, mas a gente sabe que assim, o que aconteceu no Fluminense e tá muito perto. Assim, não faz sentido nenhum. Uma coisa levou a outra, né? Que foi a saída do Fred do clube e dele vir pro Atlético. Então, acho que não é hora. Assim, eles podem até voltar a trabalhar juntos algum dia. Não sei, assim, mas ia ser bem mais pra frente. E não faz sentido apesar que o Fred também não tem muito mais tempo de carreira, assim. Eu acho que as pessoas têm que entender também, eu falo de diretoria e torcedores, que às vezes você quer que seu time seja campeão, só tem um título pra você ganhar, que é o Campeonato Brasileiro, então, né, 19 não vão ganhar. Sendo que 4 desses serão rebaixados. A questão é que a gente tem que avaliar exatamente o que a gente espera do nosso clube. Por exemplo, Levir Coupe foi demitido do Fluminense. Aí eu me pergunto, por que ele foi demitido? Os resultados foram ruins? Foram. Mas o time do Fluminense... Tinha time, dava para fazer. Esse é o problema do nosso futebol, né? Assim, dava para fazer? O Fluminense dava para trabalhar? Não tem tempo para poder formar um time. Na maioria das vezes eles não formam o time. Eles pegam um time já no meio do campeonato. Eles não conseguem escolher os jogadores que eles gostariam de trabalhar. Não faz uma preparação direito. Essa troca... o Campeonato Brasileiro é absurda a troca de técnicos durante o campeonato inteiro. Assim. Praticamente todos os times trocam de técnico durante o campeonato. Então é difícil mesmo que um trabalho vá para frente desse jeito. Assim. Um clube que a gente viu isso nos últimos anos, assim, com os times que foram campeões de alguma coisa, o Cruzeiro com o Marcelo Oliveira no bi do Campeonato Brasileiro, ganhando 2 vezes o Campeonato Brasileiro, é uma sequência de trabalho, né? O Cuca no Atlético, ele veio, quando ele chegou, ele perdeu 6 jogos seguidos, e aí em 2012 briga lá, fica em vice, né, no segundo no Campeonato Brasileiro, para em 2013 ganhar alguma coisa. Então, é um trabalho que demora, não adianta rapidinho. E eu acho que a gente coloca muita responsabilidade na mão de uma pessoa só, que é o treinador. Com certeza. Eu vejo diretoria cinzentando, eu vejo os jogadores cinzentando. Por exemplo, essa declaração do Rafael Carioca, após a demissão do Marcelo, para mim ela não cabe. Claro, de jeito nenhum. Ele não rendeu esse ano. Não, e assim é fácil falar, né? O cara tá no banco. Caiu, não, e ele tá no banco, né? O cara não me colocava em campo. Pra que eu vou falar bem do cara desse? Sabe? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de tentar entender o que se passa e fazer um pouquinho de autocrítica para ter uma visão um pouco mais global. Eu não falo isso só do Atlético, não. Eu falo isso de Cruzeiro, eu falo isso de América, eu falo isso de todos os clubes, isso é geral. Eu falo isso. Só não dá para falar muito do Palmeiras, mas o Palmeiras agora o que ele fez? Ele viu que o Marcelo Oliveira não estava fazendo o trabalho que
esperavam ali. Pensavam, acharam que era o momento e a troca deu certo. Às vezes a troca dá certo. Mas nesse caso, vale lembrar que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, é o mais equilibrado. Sim. E detalhe, eles têm o melhor jogador do futebol brasileiro, ou era do futebol brasileiro, Agora já não que o Gabriel Jesus vai para o Manchester City em janeiro. Não dá para você imaginar o Zé Roberto. O Zé Roberto joga bola. Sim, com 37, 38 Não, anos. 40, enfim. Já tá, Perdi a conta. Com 57 Ele anos. rende em campo, joga, Rende. dá gás. E isso inspira até os meninos mais jovens, né? Moisés estava no jogou América, muito que esse até outro dia, Cruzeiro e Galo não deram bola para ele hora nenhuma, ele vai lá pro Palmeiras e consegue fez fazer um belo bom trabalho. Fez um belo E aí? campeonato. Aí a gente pergunta assim, mas não dava... Gente, vocês têm que saber avaliar. Não é possível que a gente olhando o clube tá aqui do nosso lado e não consegue. Tá certo com a América também, o que ele facilita para passar jogadores de fora e prende em relação aos clubes daqui de Belo Horizonte é um negócio assim que realmente é outro nível. Não, gente, quase... Mas não dá também para ignorar isso. O Moisés ficou aqui 2 ou 3 anos na América jogando bola. Sim. E ninguém tentou contratar o cara. Então, o Rodrigo Rodrigues Galo pergunta como está a situação do Cuca no momento. O Cuca vai para a China, meu amigo. Já vai para a China. Não sei nem que clube mas vai para a China. Não fica e talvez ele continue no Palmeiras. Depende um pouquinho de questão de acerto ali. Você ia conversar com o novo presidente. E tem um problema com relação ali ao Palmeiras que parece não, né? Fato isso. O Alexandre Matos também está querendo renovar o contrato dele, e aí isso acaba atrapalhando uma negociação, acaba atrapalhando outra. Então, o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro, mas está uma zona, mas tem um projeto de longo prazo para ficar no poder mais tempo. Sim, a questão é essa, a questão é que Cuca realmente deve deixar o Palmeiras após o jogo contra o Vitória. Não, o Chapecoense foi ontem. Contra o Vitória no próximo fim de semana, né? Não, e assim, ele mesmo falou que até então ele estava preocupado com o título, que ele não tinha sentado para conversar ainda, que ele ainda vai fazer isso, já que o presidente está com o presidente novo, Palmeiras, né, no último sábado elegeu um novo presidente, e aí vai sentar para conversar. Mas o mais certo é que ele não fique mesmo, assim, ele já tinha falado antes que não tinha intenção de permanecer no clube, mesmo sendo campeão. Gente, a situação do futebol mineiro ano que vem é a seguinte. O Atlético precisa de um treinador. Primeiro precisa saber o treinador do Galo para poder falar. Não dá pra gente falar de reforço direito no Atlético, ou de quem volta, tá voltando quase um time inteiro de jogador emprestado. Quem renova, quem não renova, quem vende, quem não vende. Não tem um técnico ainda. Não dá pra ficar isso tudo na mão do Daniel Nepomuceno, ele falando que agora ele assume, né, a responsabilidade e tal, mas não dá. Ele vai assumir todas as funções no clube, de presidente, diretor de futebol. Primeiro porque ele não tem nem capacidade para ser diretor de futebol. Diretor de futebol, então, você tem que ter uma gama de conhecimento de atletas no seu raio de ação, cara, que é um negócio absurdo. A primeira preocupação do Atlético tem que ser assim, agora tu vai esperar passar essa final, quarta-feira, já que não trouxe ninguém, né? Eu achava que quando demitiu o Marcelo, falei, não, vai já ter tem alguém engatilhado. Não foi o caso. Acho que foi meio precipitado por isso até. Por Se isso, tivesse, gente, a gente até entenderia melhor. Demite o Marcelo Oliveira após o Campeonato Brasileiro, não tem nada. Faltavam 3 jogos, né, para acabar o ano. Cria uma instabilidade totalmente sem sentido, né? Não, e numa final, assim, com o Atlético ainda tendo chances mais difíceis, complicadas, mas com chances de título e sem técnico. Acho que acabando essa final, a preocupação tem que ser arrumar um técnico novo. É verdade. O Vinícius está perguntando aqui para mim quais são as opções que o Atlético tem para técnico. Eu já falei aqui, viu, Vinícius? É o Abel. O Abelão pode chegar aí. É o Roger ainda? É o Roger Machado, né? Grande Roger Machado. A gente não sabe muito assim bem, porque eles teve um trabalho, né? Que foi do Grêmio. É difícil falar se vai ser bom ou não ainda. Tem um monte de treinador aí, tem Eduardo Batista, tem... Falar opções aqui tem várias. Agora, o Atlético foca nesses dois. Sim, até porque tem que ver o que o Atlético quer. Não dá para trazer qualquer treinador. Tem treinador no mercado? Tem, mas você vê que os outros times também estão abrindo espaço para uma turma nova que está vindo aí. O problema é que a turma nova também... Que também não está, a gente ainda né? não está. Leva um tempo, né? A gente vê o Cuca hoje sendo campeão, mas tem um tempo, uns anos aí de trabalho em que ele não conseguiu grandes resultados. Doriva assim, tá né? aí solto no mercado também. Tem um monte de gente. Tem. Leandro Xavier, né? Pois é, falando que Pirulito. vai Onde é o Pirulito? Não sei. Sabe não?
Depois eu procurar onde está pirulito. Galera, isso aí, né? Deu? É isso. Valeu. Quarta-feira eu volto para... Volta é ótimo, né? Estarei aqui às 7h30 da noite, mais ou menos, para falar da grande decisão entre Grêmio e Atlético. O jogo acontece às 9h45 lá na Arena Grêmio. Eu agradeço aqui a Ana Paula pela presença. Obrigado, Ana. Muito bom. Depois eu volto. Depois você volta. E aí, galera, é isso aí, viu? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchau!